Olá, graça e paz da parte daquele que vive, aquele que reina, aquele que é Senhor absoluto, Jesus Cristo. A minha saudação aos eleitos de Deus, às pedras que vivem, às ovelhas de Jesus e também àqueles que, não sabendo que são ovelhas, certamente, por serem, vão continuar ouvindo um programa cristão evangélico. Sou o apóstolo Miguel Ângelo, é um grande prazer poder estar aqui todos os dias para acrescentar à sua vida. Este é um programa que traz resultados, é um programa que acrescenta a vida, especialmente aquelas pessoas que andam em busca. Às vezes eu converso com pessoas no shopping, em lugares públicos, que me dizem: apóstolo, eu ando em busca de alguma coisa que exatamente não sabem o que é, mas alguma coisa que lhes faça bem, que lhes dê um conforto espiritual, que lhes ajude a entender a razão da vida, que lhes crie uma nova identidade e que lhes dê a segurança da eternidade. Então, às vezes eu vejo as pessoas numa azáfama, buscando preencher algo que só nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo pode preencher. Eu tenho algumas pessoas que fazem hoje parte da nossa comunidade que antes de chegarem à igreja andaram pelo ocultismo, andaram pela cartomante, pela quiromante, pelos búzios, pelos altares, pelos terreiros, pela idolatria, por caminhos de ocultismo, de magia. E todos eles são uníssonos, todos, em dizer nada daquilo satisfazia ou preenchia o vazio que eu tinha em meu coração. Até que finalmente, e às vezes eu penso, por que as pessoas têm que sofrer às vezes para valorizar o Senhor Jesus? Até que finalmente um dia eu ouvi, eu compreendi, eu recebi, eu me conectei com Deus porque Ele me buscou e finalmente a salvação se manifestou na minha vida. Então, o nosso projeto desta semana é conversarmos um pouco com você no meio desse deserto que é o nosso país, para você, neste oásis, beber uma boa água que vai dessedentar a sua vida e que nunca mais você terá sede eternamente. Porque eu quero lhe falar sobre a salvação de nosso Senhor Jesus Cristo. É isso que você anda buscando. Essa sede, essa fome, que não é de pão, nem é de água, mas é da palavra. Você sabe que isto é profético, diz que nos últimos tempos as pessoas teriam fome e sede, mas não de pão e de água, mas da palavra. Você sabe por quê? Porque a palavra é o pão da vida. Porque a palavra é a água da vida, porque Jesus é o pão e a água. Então, quando você que anda em busca, uma infelicidade, um estado de inquietação, de desarmonia nas suas emoções, do seu coração, e você diz: olha, eu já bati, já fui a uma cigana, alguém já leu as minhas mãos, eu já fui à borra de café. Na realidade, você andou por atalhos, só existe um caminho. Jesus Cristo é o caminho. E graças a Deus que o Senhor te colocou através deste canal de televisão, o rádio, o satélite, enfim, diante de alguém que está lhe mostrando, está te mostrando o caminho, a verdade e a vida. Caminho, verdade e vida estão na pessoa amada de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é o autor da salvação. Então, João diz na Bíblia resumida de João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, vida eterna é o quê? É o resultado da manifestação da salvação. Salvação, que vem da palavra grega sotéria, quer dizer reconciliação com Deus, quer dizer libertação, fim da escravidão, cura, remédio, milagre. A palavra salvação, efetivamente, é uma palavra lato sensu, a palavra ampla de explicação,
porque em realidade significa Cristo em nós. É o momento em que Cristo sela, o momento em que nós somos realmente confirmados como filhos de Deus e eternamente salvos. Então vamos ver como é que isto começa. No livro de Romanos, no capítulo 10, diz assim: se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Então isto é importante, que com a boca se confessa a respeito da salvação. Então eu confesso com a boca o quê? Isto é uma manifestação da fé. A fé vem pelo ouvir a palavra de Cristo. A palavra entra pelo meu ouvido espiritual, vai para o coração, germina e sai através da minha boca com uma confissão. Jesus Cristo é o meu Senhor, Ele ressuscitou dentre os mortos, e ao confessar isto, e só confessa quem é semente da salvação, ao confessar isto, a Bíblia diz que Deus faz acontecer na nossa vida uma manifestação tão grande, tão profunda, tão intensa, tão renovadora, tão transformadora, que nós saímos efetivamente da morte para a vida, da ira para a graça, das trevas para a luz. Isso se chama novo nascimento, isso se chama salvação, isso se chama do original sotéria. Sotéria é esse livro do diabo, esse livro do mundo, esse livro do inferno, esse livro do pecado, é reconciliar-se com Deus. Quando isto acontece, então finalmente o coração se aquieta, a alma sossega, as emoções se enquadram. Fora disto, sempre a vida é uma mendicância espiritual. A vida é desorientada, é sem rumo, é sem perspectivas, é sem futuro. Vamos pensar então, qual é a parte do ser humano, do homem, e a parte de Deus nesta questão do novo nascimento, da salvação. Qual é a parte de cada um? No livro de Efésios, no capítulo 2, ele diz assim, a câmera vai entrar aqui na minha Bíblia: Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Então, participação de Deus, 100%. Participação do homem, 0%. Estando vós mortos, Ele vos deu vida. Então, se Ele não desse a vida, eu estaria morto. Então, significa que não existe livre-arbítrio. Não existe livre-arbítrio. Aliás, o livre-arbítrio, esta expressão é tão danosa, é um mito, é a tentativa de se roubar a glória de Deus, é algo que vem da parte do diabo, que quer solapar a obra que pertence somente a Jesus Cristo. Estando vós mortos, Ele vos deu vida. Então, esta vida, quando eu estava morto e agora tenho vida, se chama salvação. É uma das facetas da salvação. Foi para isso que Jesus veio. Jesus veio em busca de salvar o que se havia perdido. Há pessoas que chegam a esta terra perdidas e perdidas continuarão e irão para o Hades do sofrimento eterno. São as sementes da perdição. E há pessoas que chegaram a esta terra, estavam perdidas, mas Deus as reconcilia porque são sementes da salvação. A semente da salvação não vira da perdição, a perdição não vira da salvação. Ou seja, uma ovelha nasce ovelha, vive ovelha, morre ovelha. O lobo nasce lobo, vive lobo, morre lobo. Não há lobo transformado em ovelha, não há ovelha transformada em lobo. A verdade é que às vezes há uma ovelha que está com atitudes de lobo. É uma história. A pessoa está no mundo, ela é ovelha, nasceu ovelha. Mas enquanto ele não conhece a sua salvação, enquanto não lhe é manifestada a salvação, enquanto o Espírito Santo não dá vida, enquanto ela não ouve a palavra da salvação e é selada com o selo da promessa, cada um de nós tem um testemunho, alguns pesados. Há pessoas que têm testemunhos pesados, que andaram em cemitérios, desenterraram cadáveres, beberam sangue de animais,
catularam a língua, a cabeça, foram para gongar, se entregaram aos demônios, à magia, mesa branca, preta, 3 pés, 7 pés. Há pessoas que viram coisas que contadas ninguém acredita. Pastor, eu entrei no lugar onde o líder lá se transformou em ectoplasma, ele virou como uma geleca andando no chão. Isso estão tudo as coisas sutis e ardilosas do diabo para tentar encantar as pessoas. Jesus nunca se transformou em ectoplasma de nada. As pessoas iam à presença dele. Isso é o diabo querendo enganar as pessoas. Então diz, estando vós mortos, ele vos deu vida. Então, esta saída da morte para a vida chama-se a salvação. Eu vou lhe dizer uma coisa, acredite, não há retorno da vida para a morte. É aqui que está a chave do Evangelho da graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Não existe, em hipótese alguma, uma pessoa que saiu da morte para a vida, sair da vida espiritual, da vida da luz, da vida do salvo, para as trevas outra vez. Não existe isso aqui. Uma vez em Cristo para sempre. Uma vez salvo, salvo para sempre. Pastor, mas eu conheço uma pessoa que disse que era salva, mas depois voltou lá para a magia, para lugares do ocultismo brabo. Ela nunca foi salva. Nunca houve uma transformação. Não houve uma regeneração. Não houve um novo nascimento. Porque quando há um novo nascimento, a pessoa é selada e ninguém pode tirar o selo. E ele continua dizendo, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Veja, nós andamos segundo o príncipe da potestade do ar, entre os quais também todos nós andávamos outrora, segundo as inclinações da carne, fazendo a vontade da carne, dos pensamentos. Éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida, juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Ele deu vida. Ele diz, foi por graça, não foi pela lei, não foi por nada judaizante, não foi com Moisés. Nós somos co-herdeiros com Cristo, somos descendentes de Abraão, da mesma semente de Abraão, somos salvos e abençoados como Abraão foi. Pastor, então quem tem parte com Moisés? O povo judeu. Quem tem parte com Jesus? O povo gentil predestinado à salvação. E os remanescentes da graça, que estão no meio do povo judeu, no meio do povo gentílico, no meio dos muçulmanos, no meio dos católicos. E Deus tem muito povo, muitas sementes no meio de todas as nações, povos, línguas, tribos, todos. Aí Deus tem sementes da salvação. Agora, a salvação é por graça. Paulo disse aos Efésios, pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é um dom de Deus. Então, se não vem de vós, não vem do livre-arbítrio. Pastor, mas explique-me uma coisa. Eu ouço falar aguerridamente tanta gente defendendo o livre-arbítrio. Tem gente aí que tem verdadeiras psicopatias, que dizem, não, eu tenho a verdadeira predestinação. Não é o Miguel Ângelo que tem. O homem tem direito. Deus não pode manipular o homem. Deus tem que me respeitar. Meu amado, olhe aqui nos meus olhos, por favor. Você acha que Deus tem que te respeitar? Ou é você que tem que respeitar Deus? Como é que ficamos? De que forma você vê Jesus Cristo? Qual é a forma de você lidar com Deus? Jesus disse isto no livro de Isaías, o profeta. A quem me comparais? Você compara a Deus com quem? Então eu vejo às vezes as pessoas gritando, Deus tem que me respeitar. Eu fico impressionado. Ah, pastor, mas tem lá no livro do Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato, se você abrir eu entro, se você não abrir eu vou para o vizinho. Amado, ouça, preciso conhecer a Bíblia. Quando Deus disse lá à igreja
disse à igreja, eis que estou à porta e bato, ele estava falando com uma igreja, estava falando com salvos, estava falando com novos, pessoas que passaram por um novo nascimento, nasceram de novo. Estavam falando com pessoas transformadas, regeneradas, que estavam vivendo uma vida ali um pouco quente, um pouco frio, morno, e Deus diz, não quero isso aqui na minha casa. Ou é quente ou é frio, estou a ponto de vomitar da minha boca. Ele diz isso no livro do Apocalipse, vamos lá, porque às vezes a pessoa precisa de ver. Está falando a igreja da Laodiceia, disse, olha, eu estou à porta e bato, se você ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei contigo, e ele comigo. O que Deus está dizendo aqui? Deus está falando, olha aqui, a carta à igreja da Laodiceia. Ele está escrevendo uma carta a uma igreja salva, mas era uma igreja que vivia de forma morna, tíbia. Então Jesus está dizendo, olha, isto aqui é uma analogia à forma como os judeus têm de conceito de intimidade, né? Quando eles têm uma pessoa que eles querem ter intimidade, o que eles fazem? Chamam para casa para um jantar, para um almoço. E ele está usando aqui, João está usando essa analogia. Estou batendo a porta, estou te avisando. Se você entender, se você quer ter comunhão, intimidade comigo, siga o que eu estou dizendo. Senão, meu amado, você é salvo, mas como pelo fogo. É isso que diz a Bíblia. A Bíblia não diz que Deus tem que me respeitar. Você é pó, eu sou pó. Pastor, mas atenção, que o senhor tem que me respeitar porque eu sou classe AAA. Amado, ouça, né? Sim, claro, com muito respeito, mas da classe AAA ou a classe BBB, ou CCC, DDDF, XZ, todos morreremos, amado. Você sabe que o homem diz que o ser humano é como uma flor que nasce de manhã, vem o sol ao meio-dia, queima e depois o vento da tarde leva. Se você for à história, todos os grandes, todos os presidentes, todos aqueles foram investidos de autoridade monárquica ou divina, todos estão debaixo da terra. Ou em mausoléus, ou em gavetas, mas todos estão debaixo da terra. Todos morrem. Pastor, e quem não morre? A ovelha de Jesus, o salvo. Quem passou da morte para a vida, a Bíblia diz, ainda que morram, viverão. Quem tem a garantia da eternidade é Jesus. O status quo de vida não tem nenhuma garantia. A conta bancária não tem nenhuma garantia. O apartamento, a casa, o carro não tem nenhuma garantia. Você sabe, nem nada disto as pessoas levam para a eternidade. Até os anéis, os dentes de ouro, tudo arrancado. E a pessoa normalmente escolhe o pior terno, o pior vestido, que diz, não, mas isso é para ficar debaixo da terra. É agora, é hoje, que você, se você confessar a Jesus como Senhor e Salvador, se você se curvar, se você se render, se você confessar com a boca, crendo com o coração, que Ele ressuscitou, que Ele é Deus, a Bíblia diz que você será salvo. E salvo uma vez, salvo para sempre. Uma vez em Cristo para sempre. Pela graça sois salvos. Deus foi rico em misericórdia. Ele não é pobre em misericórdia, Ele é rico em misericórdia. E a salvação é uma tremenda mudança. A pessoa sai da morte à vida, das trevas à luz, da ira para a graça. Eu queria terminar, ontem dei esse testemunho, eu vou voltar a dar esse testemunho, porque eu acho muito importante. Quando eu fui salvo, e depois fui para o seminário, depois vim para o Brasil, quando eu voltei a primeira vez a Portugal para estar com a minha família, todos criam muito curiosos de saber quem era o Miguel Ângelo agora, um pastor, enfim. Reunimos a família toda para um encontro e não demorou 15 minutos, uma prima minha disse, esse não é o nosso Miguel Ângelo. E eu levantei as mãos para os céus e disse, graças a Deus, que eles identificaram que eu era uma pessoa totalmente diferente, um salvo, uma pessoa que nasceu de novo, uma pessoa que tem razão para viver. Você tem razão para viver. Como estão as suas emoções? Você está aí todo em desarmonia, não tem paz, não dorme, você está de luto, numa dor tremenda, curtindo o seu sofrimento e parece que não passa nunca.
Você é uma pessoa que perdeu algo na vida, teve uma interrupção de uma relação, você está triste, você tem buscado, batido em várias portas. A resposta chegou. A resposta é Jesus Cristo. Então diga assim comigo: Senhor Jesus, eu creio que Tu és Deus. Eu creio que Tu és o Senhor. Eu creio que Tu ressuscitaste de entre os mortos. Eu Te recebo, eu Te confesso como Senhor e Salvador. E eu declaro que eu sou salvo em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Neste momento, você é salvo. Você foi totalmente, ainda que você não veja, mas você vai começar a sentir nas tuas atitudes, no teu falar, na tua forma de estar na vida, realmente algo milagroso e grandioso e sobrenatural aconteceu na sua vida. Chama-se a salvação de Jesus Cristo. Agora você precisa ter uma igreja, você precisa ter comunhão com a igreja. E eu queria lhe oferecer a minha destra de amor, lhe convidando para você vir a Cristo Vive. Todas as terças-feiras pela manhã temos uma escola bíblica, uma escola de capacitação com o bispo Daniel. E às quartas-feiras e aos domingos, os grandes dias apostólicos e proféticos da igreja. Nós estamos numa série já há algum tempo, falando sobre a visão de Deus, uma vida com propósito, uma vida com projetos, uma vida com um futuro. E eu estou encorajando e motivando as pessoas a desejarem ser algo ou alguém na vida, a lutarem, a programarem a sua vida. Isso tem sido muito importante. Muitas pessoas estão tomando decisões sobre um fato, porque a Bíblia deixa claro, quando você crê em Deus, você está seguro. Acabou, ponto final. Mas quando você crê num profeta, você prospera. E esta é a minha função. E eu quero lhe deixar aqui um convite. Amanhã, 7h30, o apóstolo Michelangelo, uma grande noite sobre a visão de Deus para as nossas vidas. Nós vamos ouvir o Espírito falar e vamos ministrar a palavra e vamos orar uns pelos outros. Será uma bênção tremenda se você estiver conosco. Deus tem um plano para a sua vida, plano perfeito. Rua Maricá 320, no bairro de Campinho. Esta rua é paralela a Cândido Benício, é próximo da BRT da Pinto Teres, da 28DP. Estamos aqui na zona oeste do Rio de Janeiro, numa ilha de segurança. As pessoas do nosso ministério, todas são abençoadas. Quando a pessoa crê em Deus, o maligno não lhe toca. Você terá que ser parte de um ministério de vida, um ministério de paz, um ministério de verdade. Está conosco. Nós temos o telefone 3017 90 90, temos bispos de aconselhamento. Ligue para nós. Se alguém está lá do outro lado precisando de chorar, de um ombro amigo, você tem. Quer rir conosco, quer chorar conosco, quer uma palavra de encorajamento, ligue para nós. 3017 90 90. E eu continuo lembrando, se este programa é importante para a sua vida, se lhe faz bem, se você é instruído, você é aconselhado, é motivado por este programa, é educado espiritualmente por este programa, invista uma semente financeira. Me ajude, por favor, a dar continuidade a esta programação, que está no Rio de Janeiro, está de forma internacional na TBN, Bandeirantes, em várias rádios, 93, enfim. E temos um trabalho muito forte em TV web e rádio web também. Então, pode investir um pouco da sua vida, porque vai fazer uma grande diferença na vida de muitas pessoas. Muito obrigado por esta honra. Nós voltamos amanhã. Ao povo da Igreja Cristo Vive, a minha gratidão, minha equipe de televisão, a todos que se propõem a fazer deste programa uma luz a brilhar no meio das trevas deste país e do mundo. Graça e paz, e voltamos amanhã. Graça e paz em nome de Jesus.